Ainda não deu 14h15, mas eu começo daqui a hora que fechar certinho 14h15, tá bom? E daí nós vamos seguir adiante e depois as pessoas podem também ver o vídeo no YouTube. A gente vai editar, vai tirar esse pedaço inicial do vídeo. Ok, 14h15, tá? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo por essa agilidade de trocar do outro link para esse. Infelizmente aconteceu um problema aqui que caiu energia, internet e tudo, e eu fiquei só com o computador com a bateria. E quando voltou eu cliquei na verdade em finalizar para recomeçar e não deveria ter feito isso. Tá? Isso é uma inexperiência por também nunca ter feito um webinar. Então vamos lá. O assunto de hoje é comunicação e atendimento empresarial em tempos de trabalho remoto. Hoje, na verdade, está muito mais evidente o trabalho remoto do que nunca pela necessidade do coronavírus. E ao mesmo tempo, aumenta a necessidade de atender melhor, porque as pessoas estão à distância, e de se comunicar melhor. Nós vamos ter uma agenda mais ou menos de 20 minutos falando sobre isso, e depois eu queria mostrar um exemplo que nós estamos fazendo numa área de RH e que pode auxiliar vocês nas empresas. Então, na agenda inicial, nós vamos falar sobre cenário atual, comunicação empresarial corporativa, atendimento humanizado e ou automatizado e a nossa solução. E depois eu vou abrir para perguntas para a gente poder realmente dialogar com vocês, ver que tipos de dúvidas tem ou o que a gente pode fazer para contribuir na sua empresa. Então, o cenário atual. As empresas estão remotas. Essa é uma constatação. Eu tenho feito 5, 6, 7 reuniões por dia hoje e eu falo com todo mundo remoto e muitas vezes eu falo com setores remotos. Antes a gente estava acostumado a fazer uma reunião e as próprias empresas internamente estavam com seus setores ali. Então você queria falar com o setor de RH, você ia lá no setor de RH, estava benefícios, estava contratação, todos estavam lá. Hoje os setores estão remotos, as pessoas estão remotas. Então a única união que nós todos temos nesse momento é a comunicação. É saber nos comunicar e ter ferramentas para nos comunicar. Outra dificuldade que a gente tem encontrado, conciliar horários. Por quê? Porque as pessoas parecem que estão mais ocupadas. Eu tenho hoje a minha agenda, se eu for olhar minha agenda das últimas 2 semanas, eu quase não tive horário livre. E como é que você concilia com aquilo que aparece no dia a dia? O alcance da comunicação. É importante a gente hoje saber que o alcance da comunicação nossa, como é que é feito? Uma vez que eu estou aqui, vocês estão nas suas casas, a empresa onde eu trabalho, uma pessoa está na sua casa, a outra está na dela, a outra está na dela, com outras tarefas, com outras coisas. Então a gente precisa fazer com que as ferramentas de tecnologia nos auxiliem na comunicação. Então esse é o cenário. A verdade simples, nua e crua. Estamos remotos e precisamos nos comunicar. A comunicação empresarial como um todo, ela tem 2 vertentes. Primeiro, ela precisa das necessidades da própria empresa. Ela precisa com que as pessoas se comuniquem com os setores e os setores com as suas equipes. Só que a necessidade nossa ultrapassa isso. As empresas precisam falar entre empresas. Elas fazem negócio, elas precisam falar com seus clientes, elas precisam falar com seus fornecedores, elas precisam falar com as suas assistências técnicas, elas precisam falar com o mundo que gira em torno do negócio dela. E de novo, todos estão remotos. A gente está muito acostumado ao atendimento humanizado, né? E eu escuto muito isso em RH. Poxa, mas eu precisava, na verdade eu gosto de fazer o atendimento humanizado, por quê? Porque são pessoas, isso e aquilo. Mas hoje as pessoas também vivem num mundo onde elas querem tratar assuntos pontuais, aqueles padrões. Se elas puderem fazer automatizado, elas vão fazer. O que elas querem o humanizado? Que na verdade a empresa, o RH ou os setores pensem
exatamente nos seus problemas. E aqui a gente tem sempre uma mistura. O que é automatizar? Quais são os problemas que nós podemos automatizar, comunicação, e quais são os problemas que devem ser humanizados, né? Então isso é uma característica que nós, seres humanos, temos que perceber o que é melhor, como fazê-lo. Agora, se nós tivermos as duas ferramentas na mão, poder fazer o atendimento automatizado para quem está de bem com a vida e possa simplesmente se auto-atender, e também perceber os problemas que são mais sérios e que precisa realmente falar com alguém, trocar uma ideia, buscar uma solução. Então, hoje a gente teria essas duas características. A nossa solução. A gente tem uma crença que o atendimento ele só acontece porque ele é uma comunicação. Não existe uma maneira de atender sem haver uma comunicação. A gente não consegue adivinhar o que as pessoas querem, o que as pessoas precisam, e nem elas saberem o que nós pensamos dela, sem que haja a comunicação. Então a gente precisa conciliar, atender e comunicar, deixar isso de uma forma só. Uma forma espontânea e uma forma onde os dois lados possam buscar o outro. Agora, pense como é que eu posso buscar a minha pessoa de RH se ela está na casa dela. Como é que a pessoa de RH pode me suprir de informações se eu estou na minha casa? E o pior, não é eu que estou na minha casa. Todos estão na sua casa. Então, o que a gente, quando criou a solução, a Ana, a gente pensou que a gente buscaria automatizar aquilo que fosse repetitivo. O que é repetitivo? Quais são as regras de despesa de viagem, por exemplo, que existem na empresa? Isso é uma coisa, é um documento que está lá e poderia ser acessível por todo mundo para que ele, ao fazer um relatório de despesa de viagem, saiba simplesmente o que ele precisa fazer. Ótimo. Nós temos algumas coisas que são nossos murais de aviso, né, na empresa. A gente geralmente tem alguns quadros onde a gente avisa inúmeras coisas. Então, isso tudo poderia ser, de alguma forma, automatizado, visto que é uma coisa que está lá parada e também não tem nada de humanizado. E o que a gente queria também, ao mesmo tempo que criando a solução, ter uma possibilidade das pessoas conversarem com as pessoas, mas ao mesmo tempo fazer com que a empresa tenha essa informação do que foi conversado, do que acontece e do que é combinado ou de que materiais são enviados, né? Então, se a gente deixar isso só por telefone, o que acontece? As coisas saem do controle, as pessoas falam e nós não temos isso. WhatsApp. Também quando a gente fala com WhatsApp só telefone, imagine eu trocando informação com a minha pessoa do RH e a empresa nunca vai saber que informação eu estou trocando. Então, o que a gente queria? Queria criar uma solução onde, além das pessoas poderem conversar, poderem tratar assuntos pessoais, individuais, a empresa também pudesse saber disso, centralizasse isso como parte do negócio. Porque uma vez que a gente está falando com as pessoas, o RH está combinando alguma coisa com seus funcionários, a empresa é a responsável por isso. Então ela tem o direito de saber como isso acontece no financeiro, como acontece no comercial, como acontece em qualquer outra área. Então a gente pensou muito nessa disponibilização do conhecimento, ou seja, tudo que acontece, de alguma forma, a empresa pode saber, os setores podem saber, as pessoas envolvidas podem saber. Então eu vou mostrar para vocês agora algum exemplo, né, que a gente criou nessa área de RH. Eu fui na semana passada conversando com uma pessoa que trabalha e ela me falou algumas coisas que ela sente necessidade de ter ou de fazer para que o RH se comunicasse com as empresas. Então eu criei aqui, primeiro, a Ana é um serviço, ele é um sistema
plataforma, onde eu tenho vários parâmetros, onde eu crio os diálogos que vão aparecer, mas eu não vou entrar no mérito de como se criam as soluções, mas sim como as soluções podem ser criadas para atender o seu negócio. Então eu vou chamar aqui um serviço, dentro do meu WhatsApp, eu tenho um contato, que é o meu chatbot, que é a Ana, conversando comigo. Então, quero começar a usar. Nesse caso aqui eu escrevi, isso poderia ser através de um QR Code, poderia ser através de um link, poderiam ser outras opções de chamar esse menu. Então, o que acontece? A primeira coisa, o robô começou a falar comigo. Então, em se tratando de RH, eu posso também colocar mensagens para atingir o meu público. Então, 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficácia na comunicação. Ou seja, os problemas só aumentam porque não existe comunicação. E aí criei uma empresa fictícia aqui. Bem-vindo à empresa que tem a comunicação como alicerce da sua continuidade. Uma frase já conhecida aí. E criei, na verdade, alguns mecanismos setoriais. RH, comercial, compras, financeiro. Ou seja, todas estas áreas, e eu diria todas as áreas da empresa, têm a necessidade da comunicação. Vamos começar por RH. Vamos conversar um pouquinho sobre RH. A gente acha, o que eu vou fazer para automatizar a minha área de RH? Então, a primeira coisa que eu fiz foi aqui. Um comunicado, envia com RH, fique atento. Mudou de endereço ou número do celular? Fale com a Ana e atualize seus dados. Precisamos das suas informações sempre atualizadas. O que acontece hoje? Os nossos funcionários precisam comunicar à empresa qualquer tipo de alteração. Na verdade, aqui eu estou dando um mecanismo para que eles também possam alimentar isso sem ter que ir no RH, podem fazer das suas casas, podem fazer no seu espaço de tempo e mandar informação. Mas eu vou começar por alguns exemplos que são bem simples. A questão do mural de aviso. Falando com essa pessoa de RH, ela disse assim, mural de aviso acontece o seguinte, eu tenho um mural de avisos padrão na área administrativa, aí tem outro na área financeira, tem outro na área de produção, tem outro... Ela disse assim, eu tenho 7 quadros de aviso porque minha empresa é grande e eu preciso colocar na passagem de todos os funcionários os avisos que são inerentes de forma genérica. Ela disse assim, mas quanto custa isso? Eu tenho que montar os documentos, eu tenho que imprimir os documentos, eu tenho que sair, levar para cada lugar. Eu disse assim, mas fora disso você não tem nenhuma comunicação mais com o funcionário? Não, se ele não estiver na empresa, se ele está de férias, ou se ele está afastado, ou se ele está em viagem, ele não vê isso. Então a gente resolveu criar aqui um mecanismo que fosse o mural de aviso. O que tem no meu mural de avisos? Então o chatbot vai lá, opa, nós temos aqui um comunicado interno de carona solidária, para reservar uma data para um treinamento específico aqui, que é treinamento de liderança elástica, e um outro aviso dos dias 30 e 1º de maio. Não haverá expediente devido ao Dia do Trabalhador. O que eu acabei de fazer nesse momento? Eu coloquei um quadro de avisos dentro do bolso de cada colaborador. Ou seja, ele tem no seu celular, no seu WhatsApp, um quadro de avisos que ele pode consultar a qualquer momento. Imagine que ele olhou aqui e não guardou isso. Amanhã ele quer ver de novo. Ele vai ter que procurar o bendito do quadro e se já não saiu do quadro para ser posto um outro tipo de aviso, né? Então aqui você pode criar um negócio simples que vai gerar informação para todo mundo. Agora imagine como é que ficam os quadros de aviso se a gente estivesse falando agora da empresa nesse momento, onde ninguém está na empresa. Ou seja, o quadro de aviso, primeiro, está lá morto, coitadinho. Segundo, está desatualizado, porque as coisas continuam andando, a empresa precisa comunicar, e principalmente nesse período onde as incertezas são grandes, a comunicação tem que ser maior ainda.
E o quadro de aviso estaria colocado exatamente no bolso de cada colaborador. Esse é o exemplo mais simples. A pessoa me falou e disse assim, mas isso é uma coisa que toda empresa precisa, mas é muito simples. Ok, então vamos para um outro negócio. Como é que funcionam os reembolsos na minha empresa? Existem normas, eu acho que ainda assim cada setor tem as suas normas, isso deve estar lá para consultar, mas se eu tiver uma dúvida na minha casa, ou porque eu estou em viagem ou alguma coisa assim, como as coisas funcionam? Então aqui eu poderia ter um quadro onde tivessem todas as regras de reembolso e deixar para cada um consultar a informação da forma que ele quer. Então aqui, reembolso, existe um documento próprio para isso, posso olhar. Se tiver uma mudança, de novo, você vai mudar esse documento aqui e automaticamente todas as pessoas que consultarem vão estar já com o novo documento. Posso ter coisas que sejam mais específicas, com regras maiores e tudo, e que sejam documentos extensos. Como é que eu vou fazer para todo mundo ter isso? Então, está aqui o mecanismo de despesas de viagem. Eu posso baixar, transformo isso num PDF e disponibilizo para que todo mundo, de alguma forma, tenha esse nível de informação. Esse é um documento de 22 megas, então ele é um pouquinho mais demorado para abrir aqui e fazer o download. Mas, de novo, acabamos de colocar todas as regras da empresa no bolso de cada funcionário. Hoje seria muito difícil ter algum funcionário que não use celular. E a Ana, eu estou mostrando para vocês, estão aqui as regras, né? Regras sobre direitos de viagem e coisa e tal. Todas as regras estampadas aqui. Então o acesso a tudo começa a ser facilitado. Deixa eu fechar aqui, fechou. Ok, sei como funcionam as regras. Como é que eu poderia fazer uma solicitação de reembolso? Eu poderia vir aqui, criar uma solicitação de reembolso. Eu quero de despesas de viagem, por exemplo. Nesse caso aqui, como eu não estou ligado a um sistema de RH, eu coloquei o CPF como sendo a chave de cada pessoa. Na verdade, quando a gente estiver integrado aos sistemas, né, podendo integrar sistemas, poderia ser a matrícula do funcionário que está ligado ao RH, que se sabe qualquer coisa. Então, reembolso de viagem, benefícios, consultas médicas, atestados, a infinidade de documentos que trafegam, eu posso anexá-los dessa forma aqui. E esta informação já ir para o RH. Então, vamos pegar aqui um documento qualquer. Por exemplo, aqui, esse aqui foi um texto que eu coloquei no LinkedIn. Puxar. E o que eu acabei de fazer? Eu peguei o meu relatório, como se fosse um relatório de despesas de viagem, e acabei de enviar para o RH, para que essa informação esteja lá. Então, tipo do reembolso de despesa de viagem, CPF, anexo, confirma os dados, sim, poderia preencher novamente, poderia desistir de enviar isso aqui, vou mandar o documento errado, não. E isso foi para a pessoa do RH. Então os mecanismos de comunicação começam a ser fáceis, por quê? Porque ele está num meio onde todos utilizam esses meios de informação. Ok, vamos retornar ao menu anterior. Treinamento. Como é que eu posso fazer o treinamento da empresa? Aqui depois até eu queria fazer um capítulo à parte no treinamento. Vou deixar por último que eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, onde vocês poderiam pensar em treinamento de uma forma geral. Tá? Atualização de endereço do colaborador.
Como é que ele faz hoje? Provavelmente ele leva também para vocês. Vocês fazem no cadastro. Ele poderia fazer por aqui e também levar para vocês. Então, o que está acontecendo aqui? A comunicação está fluindo. Ela está indo de um lado para o outro, sem que hajam sistemas definidos. Na verdade, nós estamos usando o conceito de mini programas que rodam dentro do WhatsApp, que rodam dentro de um Telegram, que rodam dentro de um Messenger. Aqui, a mesma informação, como eu conciliei lá um CPF, então eu estou fazendo a mesma coisa aqui, um CPF. Qual é o meu CEP? Vou botar aqui um endereço. Campo Belo. Opa, eu botei errado aqui, depois eu posso corrigir isso. Como eu fiz errado, eu posso corrigir essa informação. Então, eu quero corrigir as informações. Imagine o seguinte. Olhei as opções todas, mas ainda tenho dúvida. Eu gostaria de falar com alguém de RH. Então eu criei aqui dentro do ANA um grupo de RH, que são as pessoas. Na verdade, o próprio RH poderia ter subgrupos, ou seja, de benefícios, de cadastro, RH. Agora eu vou fazer o papel aqui da pessoa de RH. Então a primeira coisa que veio aqui, já veio a minha ligação. O cliente Reginaldo está aguardando atendimento em recursos humanos. Então posso simplesmente utilizar frases prontas, né? E aqui se transforma o quê? Cada indivíduo do RH pode ser um grupo e pode ser um atendente que vai trabalhar com comunicação direta. Então já mandei uma frase, essa frase veio para cá. Gostaria de saber informações sobre o reembolso de aulas de inglês, por exemplo. Não quis procurar e quero falar com alguém. Posso fazer a mesma coisa, né? E aqui seria uma troca de informações, ou seja, a pessoa lá recebeu isso, poderia ter outras pessoas sendo atendidas aqui ao mesmo tempo, e o que a pessoa de RH pode fazer? Ao invés dele ter ido lá procurar, eu venho aqui, procuro os meus documentos padrões de RH e reembolso aulas de inglês. Ou seja, se você olhar, aquele atendimento automatizado que estava na mão do meu funcionário, tem exatamente uma réplica aqui, onde existe um atendimento humanizado. É uma pessoa conversando com a outra. Eu poderia continuar essa conversa e perguntar, essas informações foram suficientes? Foram suficientes. E a pessoa está recebendo do lado de cá a mesma informação. Sim, muito obrigado. Pode encerrar o atendimento. Venho aqui e encerro esse atendimento. Só que diferentemente de um telefone ou diferentemente de um WhatsApp no meu celular, esse atendimento ficou aqui. Ele passou a ser uma estatística dentro de atendimentos realizados. Eu vou pegar aqui dia 1º, hoje e ontem, só para a gente ver isso, ou um pouquinho mais, porque tem poucos atendimentos aqui. Vamos pegar aqui dia 30 em diante. Ou seja, eu tenho todos os históricos das conversas que foram feitas com todo mundo. Ou seja, se eu quisesse agora ver esse aqui que foi hoje à tarde, que eu fiz um teste antes de começar, ou esse com a Verônica, ou esse com o Reginaldo de novo lá apresentando,
e eu posso voltar aqui e ter todo o histórico dessa conversa. Ou seja, a informação está disponibilizada para a empresa, a informação está disponibilizada para o RH e a informação está disponibilizada também para o colaborador. Ok, acabou o atendimento, posso fazer outra coisa? Vamos considerar agora que você tenha relatórios gerenciais ou relatórios que você possa distribuir para os funcionários sobre aquilo que acontece na empresa. Então aqui também existe um mecanismo onde, integrado aos sistemas, né, eu posso buscar as informações. Então aqui são total de salários por unidade fabril. O que ele está fazendo aqui? Ele está indo a um banco de dados de um sistema de folha de pagamento, vai pegar lá os anos que estão disponíveis, por exemplo, isso poderia ser relativo a uma PLR, você ter essas informações. Vou buscar o ano e ele vai me trazer um relatório estatístico destas informações aqui. Ok. Relatórios. Então, quais as possibilidades até agora que a gente viu? Na verdade, nós temos o atendimento humanizado, nós temos o atendimento robotizado baseado em sistemas e nós temos um atendimento robotizado baseado em arquivos que nós tenhamos para disponibilizar, sejam eles numa forma de mural, seja eles numa forma de relatório de despesa de viagem, qualquer informação que flua de um lado para o outro. Como nós estamos falando de RH, eu vou aproveitar e comentar mais uma coisa aqui que tem a ver muito com RH treinamento. Eu vou ver se esse treinamento aqui está como ele está. Esse aqui também tem o que? A programação geral de treinamentos. Então, quais treinamentos a minha empresa tem? Posso disponibilizar ele através do menu, poderia disponibilizar através de um documento, um calendário de treinamentos. Esse aqui, na verdade, é um calendário de uma empresa, onde ela tem todos os treinamentos do semestre programados e ela disponibiliza isso para os funcionários. Para quê? Para que eles tenham esse documento e possam fazer as suas inscrições. Então tem todos os treinamentos, o curso, a carga horária, janeiro. Posso fazer a inscrição. De novo, me baseio no CPF, né? Poderia ser a matrícula interna do funcionário, se isso tivesse ligado a um sistema de RH. Qual é o curso que eu quero me inscrever? Confirma a inscrição? Confirmo. E a inscrição já foi feita e enviada para o RH. Agora eu quero mostrar um outro lado do treinamento, que é o quê? Principalmente para as áreas de treinamento internas da empresa. Eu vou sair um pouquinho desse serviço chamado BXT Comunica, que é a parte de comunicação entre setores, e vou entrar num outro que ele tem mais a ver com o treinamento em si. Então esse é um treinamento, é um módulo de treinamento onde ele tem para você fazer inclusive aquisições. Ele é baseado numa empresa onde ela vende treinamentos. Ela tem os treinamentos disponíveis. Nesse caso aqui a gente vai fazer um treinamento, né? E escolher uma forma de estudar isso. Então vamos pegar um treinamento aqui. Ele vai pedir minha solicitação, meus dados, por quê? Porque esse aqui ele faz a inscrição no momento. Vou usando os meus dados, que assim você já guarda o meu e-mail para depois a gente conversar. Um pouquinho da visão do LGPD já implantado aqui também, porque a gente tem que começar a se preocupar com os dados, né? Então,
Podemos utilizar esse telefone para contatá-lo? Sim. Poderia colocar não e ele iria pedir um telefone alternativo para entrar em contato, mas nesse caso aqui ele utiliza esse, não precisa informar um segundo. Confirma as inscrições por treinamento? Sim. E agora, de que forma eu quero ver esse treinamento? De que forma eu quero participar? Eu quero assistir ele um vídeo dele. Então eu poderia, de dentro do ANA, fazer os treinamentos da empresa. Aqui ele está fazendo um download do vídeo, isso poderia ser simplesmente um link para o YouTube. Tá? Então eu vou deixar aqui, ele vai fazer o download. E todos os documentos que trafegaram estão por aí. Estou vendo um vídeo que poderia ser o meu treinamento. Isso serviria muito também para as áreas de RH na parte de integração, fazer toda uma integração do funcionário na empresa baseado nesses tipos de treinamentos. Eu quero escolher uma outra forma de estudo. Poderia ter um e-book. Apertei o errado. Quero fazer um treinamento na própria ANA. Então eu posso vir aqui e participar do treinamento sobre ela mesma. E o treinamento poderia ser direcionado para esse tipo de informação, ter todo o conteúdo aqui. Vamos voltar. Quero ainda escolher uma outra forma de estudo. Então eu já tive duas formas de fazer o treinamento, através do vídeo e através da própria ANA com os conteúdos colocados nela mesma. Quero escolher uma outra forma. E ao invés de eu ter um vídeo ou de ter, eu quero baixar um e-book e a pessoa tem o conteúdo do treinamento para ela estudar. Coincidência ou não, aqui usei só coisas da ANA, né? Eu acho que isso é para fixar o nome na cabeça de todos. Então tenho aqui um documento que eu posso estudar esse treinamento. Ele vai abrir o documento aqui. Eu poderia, uma vez no meu celular ou na minha máquina, passar a lê-lo e estudá-lo. Então o treinamento aqui eu tenho a disponibilidade de fazer de 3 formas. Mas agora pense o seguinte, uma vez fiz o treinamento, independente qual meio de estudo que eu fiz, se eu fiz ele por vídeo, por PDF ou na própria ANA, eu quero avaliar se o funcionário fez o treinamento de verdade. Então eu posso criar bancos de perguntas e essas perguntas existia uma montagem dinâmica. Eu posso criar um banco de perguntas, sei lá, com 50 perguntas divididas por diversos assuntos. E na hora da aplicação da prova, na hora aqui que eu pedi para fazer a prova de avaliação, eu digo que eu quero 3 perguntas no assunto, 2 do outro, e ele monta dinamicamente. O que acontece com isso? Muito provavelmente, se tiver 2 ou 3 pessoas fazendo prova, serão questões diferentes, porém com o mesmo peso. Com os mesmos níveis de assunto e com o mesmo peso. Então aqui eu vou responder esta aqui errada. Tá? Então, como aqui é um objetivo de um treinamento interno empresarial, né? Então eu não quero só avaliar, eu quero aproveitar, avaliar e instruir a pessoa caso ela... Então eu digo assim, a sua resposta estava incorreta, mas a resposta certa é Messaging, Telegram e WhatsApp. Então, já dá até para fixar que o ANA funciona nesses 3 ambientes. Escreva o nome desse chatbot que você está interagindo agora. Então vamos acertar isso aqui, que é a ANA. Poderia escrever maiúsculo, minúsculo. Minha resposta está correta. E aqui você entende que posso resolver a atividade de coletar dados e ser um meio para um treinamento? Sim. E ao mesmo tempo, o que está acontecendo aqui? Eu estou sendo avaliado e ao final eu tenho uma nota. Onde essa nota poderia estar no RH. Então pense o seguinte, o próprio RH poderia ter os seus treinamentos ministrados por aqui, avaliar os funcionários e ter notas não só do funcionário, mas às vezes setoriais. Imagine que você poderia ter algum assunto das normas da empresa, alguma coisa assim, e você tem as notas setoriais. Aquele setor tem uma nota melhor que esse, precisamos investir mais no treinamento desse, até para você ter essa
questão toda. E outra coisa aqui que eu poderia fazer uma pesquisa de satisfação sobre este treinamento. Só que agora alongue essa questão da pesquisa de satisfação para todos os funcionários em todas as questões que eu quero pesquisar eles. Eu posso largar uma pesquisa e depois ter a tabulação disso aqui também para começar a ter as informações. Então é o RH conversando com todo mundo e coletando informações para melhorar, para criar mudanças, para gerir, na verdade, a questão do colaborador e empresa, essa relação. Ok, o ambiente escolhido foi adequado? Sim. Essa aqui já não tem mais notas, continua a ser perguntas e respostas, mas isso aqui não são notas, são justamente para que você possa... E eu não quero descrever nada, então vou escrever um fim. Ok. Aqui encerro a demonstração do produto. O que eu queria conversar com vocês mais uns minutinhos e depois eu vou abrir para perguntas. Na verdade, nós colocamos o assunto de comunicação da Ana, né? O assunto comunicação em tempo de trabalho remoto. Mas independente de trabalho remoto ou as empresas interagindo dentro delas mesmas, existe a necessidade de se comunicar. Existe a necessidade de fazer pesquisas, existe a necessidade de informar, existe a necessidade dos funcionários se deslocarem ao RH para mandar determinadas coisas. Agora nós estamos no momento mais crítico, todo mundo está longe. Então agora nós estamos aptos a aceitar que o funcionário mande um determinado negócio com a fotografia e mande para o RH para que ele faça o desconto em folha. Por que quando a normalidade voltar, a gente também não atua dessa forma? E depois entrega o documento oficial. Hoje, se a gente pensar, tem bancos fazendo isso com depósitos, né? O RH é sempre muito ligado a documentos, mas todos esses documentos poderiam fluir através de um canal de comunicação como o ANA e poderiam trazer mais agilidade, tanto para o colaborador, quanto para o RH, como para a empresa. A informação chega antes. E a gente tem a ANA, que ele é uma plataforma realmente de desenvolvimento de chatbots. Eu vou entrar aqui e um segundinho eu vou mostrar a forma de criar isso aqui. Se a gente não colocar o número certo do celular, ele não entra. Isso faz parte da segurança. Gerenciamento de módulos. Comunica. RH. Agora eu não acho mais o que eu fiz. Aqui. Então, tudo isso que vocês viram há pouco foram, na verdade, uma criação desse tipo, onde eu vou editar aqui um pouquinho para a gente poder ver. Não existe um desenvolvimento de sistemas a não ser quando eu tiver a necessidade de integrar com sistemas. Mas, por exemplo, a mensagem inicial nada mais é do que uma mensagem, do que um conteúdo, onde ele vai ter um multimídia que manda uma mensagem e traz uma imagem. Ou seja, isso é realmente para que as pessoas do RH possam agilizar o seu meio de comunicação. Como é que é criado um mural de avisos? Exatamente da mesma forma. Eu tenho aqui, eu coloquei um mural de avisos como uma opção e automaticamente trouxe as imagens dele. As imagens que estavam lá programadas para aparecer como um mural de avisos. Então, toda a criação desses diálogos ela é feita da seguinte forma. A gente cria processos, que são os grandes mandatários, as árvores, né? E vai criando cada diálogo que a gente quer fazer com as pessoas desta forma aqui. Algumas que levam a mensagem de fora para dentro, ou de dentro para fora, ou seja, do RH para a empresa, seus colaboradores, e tem as mensagens onde o próprio colaborador vai enviar as informações para o RH. Então é uma ferramenta de comunicação
de dois lados, né? É uma ferramenta tanto para a empresa quanto para o colaborador. E vai estar disponível para todos os colaboradores, mesmo aqueles. Imagine o seguinte: imagine que você, falando de RH, nós estamos falando dos caras do setor administrativo. Todos têm celular, mas também todos têm um equipamento de computador na sua mesa e poderiam estar fazendo isso aqui tudo via computador. Mas quando a gente fala de fábricas ou de trabalhos remotos, como é que estas pessoas iriam interagir na empresa? Desta forma, a gente está, primeiro, criando um meio igual para todo mundo. Ou seja, todos podem acessar no celular, todos podem acessar via WhatsApp, Telegram ou Messenger e todos têm o mesmo nível de informação. Ok? Eu encerro aqui a minha apresentação e vou abrir agora para perguntas no chat. Eu não olhei. Vou olhar agora o que tem lá, se tem alguma pergunta, mas fiquem bem à vontade que a gente vai respondendo a todos. Por enquanto eu vejo só boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde aqui. Ótimo. Temos perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou aguardar um pouquinho porque eu acho que existe um delay entre o que eu estou falando e o que vocês estão vendo. Minha auxiliar técnica da mágica vai dizer quando ela chega no ponto onde eu estou falando para todo mundo fazer perguntas. Eu não sei se está aparecendo na tela para vocês todos os meus contatos. Carlos, boa tarde. Qual o nível de segurança da ferramenta? A ferramenta trabalha, primeiro, com todas as criptografias do próprio WhatsApp, do Telegram e do Messenger. Fora isso, toda a comunicação, toda a parte de web service, ela tem criptografias próprias criadas por nós. Então a ferramenta é 100% segura no sentido do tráfego da informação. Tá? Isso, Carlos, depois se você quiser mais informação, a gente pode fazer um call específico com você e justamente te mostrar toda essa parte da segurança. Maurício Carvalho, tudo bem, Maurício? Como fica a integração disso, por exemplo, com o RP? Todas essas partes de integração com qualquer sistema são feitas via web services. Então existe um dinamismo. Eu vou voltar aqui uma caixinha só para você ver. Vamos pegar aqui. Eu vou voltar aqui fora. Na verdade eu tenho uma caixinha que é web services. Vou editar isso aqui também. E o que acontece? Existe um mecanismo padrão para os web services que você pode chamá-los. A caixinha que vocês viram antes como multimídia, mensagem, coisa e tal, na verdade ela tem aqui uma caixinha chamada web service, onde você tem a chamada de programas e tem inclusive variáveis de post quando isso exige. Tá? Por exemplo, aqui ele foi buscar o total de salários no sistema de RH e trouxe para cá. Gerson, obrigado aí por ter participado. Júlio, excelente. Júlio, ficamos à tua disposição. Juliano, ficamos à tua disposição. Na verdade, eu dei uma passada rápida sobre tudo e
tentei abranger vários assuntos, mas fique à vontade se você quiser conversar em qualquer momento desses, tá? Gerson, qual o tempo de implantação e aprendizado do cliente? Eu diria assim, como em qualquer ferramenta, né? Um treinamento hoje do ANA, para que você possa criar esses módulos, criar os diálogos, você tem um treinamento de 8 horas, tá? Existe um autotreinamento que a gente faz na própria ANA, chamada ANA Training. Depois a gente pode, por e-mail, liberar para todos vocês o acesso a isso, para que vocês tenham essa informação. Mas o aprendizado é muito rápido, no sentido de você começar efetivamente a criar uma solução. Eu te diria que em uma semana você já criou vários diálogos aqui para que você possa começar, inclusive, a usufruir em produção disso. Fábio, obrigado, Fábio, por ter participado. O Fábio é um cliente nosso na área de logística e tem diversos desafios aí que ele está criando e nós estamos atendendo também na área dele. Obrigado, Fábio. Leandro. Ô, Leandro, tudo bem? Marcela. Marcela, você, assim, o próprio RH poderia criar todos esses diálogos. Quando a gente precisa de um programador, quando for integrar a sistemas, eu acho que aí tem a necessidade. Por quê? Porque eu preciso saber como buscar as informações do sistema e como tratar as regras que estão implícitas nesse sistema para trazer. Marcos, posso limitar uma visualização só para um grupo de usuários? Pode. Na verdade, todos os diálogos, eles têm aqui os grupos, e eu posso criar grupos de pessoas que vão ver esse tipo de informação, e dentro de cada grupo desse aqui, eu determino quais são os telefones que acessam a informação. Então, você tem todo o aspecto de segurança, isso tanto a nível do processo em si, deste grande aqui, ele poderia ser só voltado para a diretoria da empresa, ou eu poderia, dentro de cada caixinha destas, colocar qual é o público que ele está restrito, ou inclusive cada opção que eu crio, eu posso colocar a parte de segurança. Que mais? Eu me perco aqui nas telas, mas vamos lá. Verônica. Se um funcionário é desligado da empresa, como eu faço para tirar o acesso dele? É possível tirar o acesso para sempre de um determinado? Sim, você pode criar através do sistema de segurança, criar um blacklist, onde você inibe isso. Tá? Algumas empresas têm feito até o seguinte, que você pode, no teu sistema de RH, ter o celular que a pessoa pode acessar isso, na verdade imitando um pouco o banco, né? Porque o banco, quando larga uma aplicação mobile da gente, ele autoriza pelo número do celular. Aqui também a gente poderia fazer a mesma coisa. E no primeiro diálogo, fazer uma checagem se esse telefone ou se esse funcionário ainda está ativo em relação a isso. Carlos, o e-mail é o WhatsApp, isso, e se ele cai? Na verdade, se a gente fizesse exatamente o papel aqui, como eu estou fazendo ao vivo, espero que tudo funcione, mas vamos lá. Vou abrir o Telegram aqui. E vou executar a mesma coisa que nós estávamos executando lá. Então, o Telegram passa a ser uma contingência do WhatsApp. Sim, porque eu estou editando o assunto. Isso é normal, eu sempre faço isso, não adianta, porque a gente vem aqui, abre para mostrar e na sequência ele fica aqui desativado. Mas eu já vou ativá-lo. Ainda bem que eu sou meio administrador do sistema também. Então, a mesma coisa que executou lá no WhatsApp, executou aqui. E eu espero fazer funcionar aqui também no Messenger, porque sempre o Messenger me traz uma surpresa que às vezes eu tenho que me logar de novo e eu não lembro a senha. Mas eu vou fazer. Não, por incrível que pareça, já veio.
E essa mesma execução, então vou executar aqui também, de novo, ABXT comunica. A mesma execução vinda para cá. Ok? Então, como contingência, eu tenho, na verdade, 3 ambientes. Eu tenho que achar de novo então, as perguntas e as respostas. Então, além do WhatsApp, eu posso chamar o Telegram ou o Message de uma forma muito rápida e sair atuando com ele também. Gabriel. Obrigado, Gabriel, por ter assistido. Maurício, a política de comercialização da ferramenta. Na verdade, existem 2 modelos. Depois, se você quiser, eu detalhe para você os preços depois, mas a grosso modo, né? Então, do que consiste, na verdade, a comercialização? Nós temos um modelo SaaS e um modelo de venda de licença. Quando você compra a licença, você tem que comprar um número de telefone, WhatsApp, API e tem que comprar e vai instalar isso em algum determinado lugar. Então você tem que pensar no teu contexto do ambiente inteiro. A W5, na verdade, ela tem hoje um ambiente de produção onde o ANA está instalado e eu posso usar o telefone padrão da W5 ou posso comprar um telefone e aplicá-lo debaixo da estrutura da W5. Ou seja, eu não precisaria me preocupar com nuvem, não precisaria me preocupar com nada disso. Tá? Então, assim, são as 2 formas de comercializar, o modelo SaaS ou o modelo de licenças. E daí com as suas especificações em cada um deles. Tá? Mas depois, se você quiser entrar em detalhes comigo, a gente tem uma tabela de preços por faixas de usuários, por empresas administradas ou empresas normais, né? Porque vamos imaginar o seguinte, Maurício, você é uma software house, né? Então você poderia ser um parceiro da ANA no seguinte sentido, que você é um prestador de serviço com a ANA para os teus clientes. Você poderia oferecer para todos eles e trabalhar debaixo de um modelo SaaS, comercializando a ANA integrada ao teu RP, fornecendo todos os teus dados. Ou, na verdade, olhando a ANA da seguinte forma, ela com uma camada de comunicação sobre o teu sistema. Como hoje o teu sistema poderia ter uma camada Windows, poderia ter uma camada web, poderia ter uma camada mobile. Ele poderia ter uma 4ª camada que seria com plataformas conversacionais através da ANA. Ok? Depois a gente pode entrar em detalhes de preços, porque daí tudo isso aí tem que explicar um pouquinho. Carlos, obrigado. Eliane, obrigado. Mais perguntas? Aquele silêncio mortal do final de uma apresentação. Bem, eu acredito que todos vocês estão vendo essa tela, né? Essa tela, ela contém todas as formas de me contactar de algum jeito. Independente disso, a gente vai passar para vocês também um e-mail com o link do vídeo da apresentação. A gente vai editar tirando aquele início de espera terrível que nós tivemos aí de 15 minutos depois de toda a confusão. E junto com isso ficam os nossos contatos para que vocês possam, a gente fazer inclusive uma apresentação voltada para as tuas necessidades, entender um pouco o que você precisa, entender um pouco aquilo que você quer fazer, que você quer disponibilizar para os teus clientes e te ajudar a achar esse caminho de criar mini programas através de linguagem natural e disponibilizar isso tudo para os seus clientes, sejam eles internos dentro da empresa ou sejam eles externos, clientes mesmo, fornecedores ou qualquer outro público que faça parte da tua cadeia de negócio. Priscila, sobre o RH, tem uma função para ter o controle de trabalho ou entrada e saída? Aqui a gente tem que pensar um pouquinho, porque poderia ser criado algum mecanismo de captação, né? Mas eu realmente não tenho essa resposta na ponta da língua. Mas eu acho que é possível sim fazer alguma coisa nesse sentido. Tá? Mais alguma coisa? Mais alguém? Então eu vou fazer o seguinte.
Vou agradecer todo mundo, a paciência que vocês tiveram em permanecer aí. Espero que tenha sido interessante. Eu acho que o início foi um pouco mais duro, porque aconteceram os problemas, então eu tive que encurtar um pouco a parte da explicação do PPT e focar mais na parte do produto, na execução, para que vocês pudessem ver realmente aquilo que vocês usam no dia a dia de vocês e as ferramentas que nós podemos fornecer para que você possa trabalhar com essas plataformas, tá bom? Muito obrigado a todos. Deu 1h05, a gente acabou encurtando uns 10 minutos aí no total, porque a gente começou 2h15 e a previsão era de 1 hora. Obrigado a todo mundo, vou encerrar a transmissão, depois a gente manda o material, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos.